Nós também estamos aqui com um tema novo e um tema muito importante. Vocês já perceberam, pessoal, como nós temos dificuldade muitas vezes de lidar com as coisas ruins que já nos aconteceram? Vocês já perceberam como muitas vezes a gente acaba sofrendo e a gente tem dor emocional, mas a gente não está sofrendo por algo que está acontecendo agora. A gente está sofrendo por alguma coisa que já aconteceu há meses atrás, às vezes há anos atrás, e às vezes inclusive há décadas atrás. Vocês já devem ter sentido isso. Sabe, eu acompanho pessoas como pastor há 14 anos. E antes eu já acompanhava pessoas como um líder. E muitas vezes eu acompanhava pessoas com suas dificuldades. Muitas vezes eu caminhei com pessoas em suas dores. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes, na maioria das vezes, as dores que as pessoas carregavam não eram de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Eram dores que tinham acontecido há muito tempo, mas que de alguma forma não tinham sido bem processadas. É difícil para nós, né? É difícil a gente processar as nossas feridas do passado. E justamente olhando para isso, a equipe de comunicação aqui da comunidade nós decidimos tratar justamente esse tema, quando o passado não passa, para a gente lidar com a questão como processar de forma saudável situações dolorosas do nosso passado. Para nós processarmos situações dolorosas do nosso passado, a gente precisa percorrer um ciclo. A gente pode chamar de diversas formas, eu vou chamar aqui de ciclo de renovação. E eu queria explicar isso para vocês, por favor, acompanhe aqui na tela, na projeção. Tudo começa com um fato. E o fato pode ser muita coisa. Pode ser, por exemplo, uma separação, um divórcio. Pode ser uma briga. Pode ser um momento onde palavras que foram ditas doeram muito. Pode ser um momento onde nós nos sentimos traídos. Pode ser, inclusive, um momento de adultério que nós sofremos. Pode ser, de repente, um momento onde nós fomos injustiçados. Pode ser, às vezes, no campo profissional, ser um momento onde nós fomos demitidos, ou demitidos, inclusive, de forma injusta. Pode ter sido um momento onde nós sofremos um golpe, fomos lesados, ou a empresa que nós dirigimos foi à falência. Enfim, surge um fato que nos leva à dor. E às vezes a gente tem a impressão de que a gente não pode sentir dor, de que a gente tem que ser forte, de que a gente tem que aguentar firme. Às vezes a gente tem a impressão de que dor emocional, às vezes pode ser falta de fé, ou às vezes pode ser falta de inteligência emocional, porque a gente não descobriu o nosso potencial, ou coisa do tipo, mas não. Dor emocional é tão natural e legítima quanto a dor física. Eu acho muito interessante, até na própria Bíblia, se a gente for ver, Jesus, quando perde um grande amigo, ele expressa a sua dor, ele chora, porque não tem nada de errado em chorar. Ele expressa a sua dor. E a gente também pode expressar a nossa dor. Mas a dor, ela precisa nos levar a um próximo estágio, que é o estágio da verbalização. Quando nós conversamos, falamos o que aconteceu, falamos o que nós sentimos. E muita gente prefere não falar, porque acredita que não adianta. Eu vou falar, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Às vezes o que nós falamos pode não mudar a situação, mas muda muito o que nós temos aqui dentro. Conversar, falar da nossa dor é algo muito importante. Você já imaginou, por exemplo, alguém chegar num consultório de psicologia para fazer terapia e dizer para o terapeuta assim: olha, eu vim fazer terapia, mas eu não vou falar do que eu sinto. E não vou falar do que aconteceu. O que o terapeuta vai dizer? Você, desculpa, não dá. Porque uma das coisas que é essencial para nós lidarmos com a dor emocional, que é essencial para nós processarmos as coisas ruins que nos aconteceram, é conversar sobre isso. Mas eu sou muito tímido, eu sei, tem muita gente que mas é algo importante para que a gente processe as coisas. E a verbalização, o falar sobre isso, falar sobre o que nós sentimos, nos leva para a próxima etapa, que é a etapa da reorganização. Quando eu estava na faculdade de teologia, a gente foi visitar um hospital grande em Curitiba. E era um hospital muito grande, tão grande que eles tinham um capelão.
que era um pastor, como eu, só que ele trabalhava única e exclusivamente no hospital, não trabalhava em nenhuma igreja, ele trabalhava para o hospital, e a função dele era cuidar da equipe, pastorear a equipe do hospital e pastorear e cuidar dos doentes. Então é um cara que fazia só isso, ele só cuidava de pessoas que tinham as suas dores. E sabe o que ele falou para nós? Eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, vocês que vão lidar com pessoas, para nós ajudarmos pessoas, funciona mais ou menos assim. Sabe aquele sótão que a gente tem, ou aquele porão, que a gente guarda todas as quinquilharias? Vocês sabem? Todo mundo tem, né? Um quartinho da bagunça. E aí essa mobília aqui, olha, ela não serve mais. Vamos botar onde? Bota no sótão. Essa TV aqui, ela tá meio ruinzinha. Vamos botar onde? Bota no sótão. As crianças cresceram. Onde é que nós vamos botar os brinquedos que a gente não usa mais? Bota no sótão. E a gente vai entulhando. Onde é que a gente vai botar aquela vara de pescar que a gente só usa uma vez no ano? Bota no sótão. E vai indo, né? E vai enchendo. Até que aquele sótão muitas vezes está cheio. Está lotadinho. Não tem mais. E aí ele perguntou para nós, da nossa turma, ele disse assim, se alguém quiser limpar e organizar o sótão, o que precisa fazer? Qual é a primeira coisa? E aí um colega meu, normalmente aquele mais inteligente, levantou a mão e disse, precisa tirar tudo para fora. E ele falou, é verdade. Não dá para arrumar, organizar e limpar o sótão entulhado. Precisa tirar tudo para fora. Tirando tudo para fora, a gente vai conseguir limpar, a gente vai conseguir decidir o que volta para o sótão, o que vai fora, o que vai ser doado, ou não sei, mas a gente precisa tirar tudo para fora. E ele disse, para nós reorganizarmos o coração de uma pessoa, para nós ajudarmos essa pessoa de alguma forma a ter cura, a gente, primeiro passo, e olha, é uma pessoa que trabalha com isso o tempo inteiro, primeiro passo é ajudar essa pessoa a colocar tudo para fora, porque enquanto ela não colocar tudo para fora, não dá para reorganizar e limpar. Essa é a questão. Bom, quando a gente vai colocando as coisas para fora e conversando, talvez você já teve essa experiência, você de repente começa a perceber algumas coisas que realmente eram verdade, que você precisa guardar, mas você percebe que você talvez guardou algumas mentiras que não valeriam a pena, que não eram bem verdade. Você vai perceber que algumas coisas você realmente teve culpa e precisa agora lidar com essa culpa e tratar ela, e tem formas disso. E tem algumas coisas que talvez você assumiu culpa, mas não eram sua culpa. Já aconteceu? Acontece, né? Nesse tirar tudo para fora, você vai perceber algumas coisas que você precisa confiar mais a Deus e entregar. Você vai perceber como você pode ir reorganizando tudo. Mas a gente precisa desse momento de conversar, de limpar o sótão. O fato leva a dor leva para a verbalização, para falarmos da nossa dor. A verbalização leva para a reorganização. E a reorganização leva para quê? Para a cura. Porque, gente, quando a gente fala de passado, curar o nosso passado, isso é muito importante. Não é apagar o passado, não é esquecer o passado, não é jogar fora o passado, mas é conseguir olhar para ele, falar dele, sem doer mais. Quando eu estava na faculdade, de novo a faculdade, aconteceu muita coisa na faculdade, né? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu saí para andar de bicicleta com um amigo meu. E a gente estava andando de bicicleta e a gente foi descer um morro. E aquele morro era extremamente íngreme. E era cheio de pedra, pedregulho, cascalho, terra, poeira, era tudo, né? E aquele morro começou a acelerar a bicicleta, e acelerar, e tudo começou a sacudir. E chegou uma hora que eu não aguentei e soltei o guidão. De um dos lados, escapou o guidão. E eu fui de lado, assim, estava lá no meio do morro, e fui de lado, caí, e eu fui arrastando o meu braço por alguns metros, até que tudo parou. Quando a bicicleta parou, eu olhei para o meu braço. Ele estava esfolado dos dedos, o braço inteiro, até a costela, até o final, tudo esfolado. Uau! Doeu muito. Aí eu lembro que a gente se levantou, aí a gente foi até uma construção perto para lavar um pouco essa ferida. Quando a gente chegou lá, eu caí no chão, eu comecei a ter espasmo, sabe? Eu comecei a me contorcer no chão. Meu amigo com os olhos desse tamanho assim, imagina, né? Nunca tive isso, nem antes nem depois. Mas foi muita dor.
E aí depois a gente chegou até lá onde eu morava, e aí tinha uma amiga nossa que era enfermeira, e ela começou a limpar aquela ferida e botar curativo. Gente, hoje eu tenho a cicatriz aqui ainda, no cotovelo onde foi a ferida maior. Hoje eu posso encostar, posso bater, não dói mais. Um passado curado é isso, ele é uma cicatriz, está lá, e deixou talvez até marca. Nós lembramos dele, mas a gente pode falar dele, a gente pode lembrar dele, e não dói mais. Aí nós sabemos que a gente conseguiu superar esse trauma. Bom, aqui nós temos o ciclo de como a gente pode então superar as nossas dores do passado. O fato que leva a dor à verbalização para a nossa reorganização interior, e dessa reorganização interior a gente vai para a cura, que nos permite agora voltar ao fato sem doer mais. Cicatrizou. Essa é a nossa tarefa. É assim que nós fazemos. Isso muitas vezes é difícil. E eu queria mostrar para vocês como esse círculo foi vivido por um personagem bíblico chamado Jó. Porque, gente, esse esquema aqui, por incrível que pareça, eu não tirei de um livro de psicologia. Foi tirado da Bíblia. E a gente vê ele em muitos lugares. Mas um livro em especial, uma pessoa em específico, é uma pessoa chamada Jó, que está no Antigo Testamento, viveu na Antiguidade, e foi provavelmente uma das pessoas que mais sofreu na história da humanidade. O que aconteceu? Qual foi o fato que aconteceu na vida do Jó? Ele perdeu todos os filhos, numa catástrofe. Todos. Além disso, o Jó era uma pessoa rica e ele perdeu todos os seus bens. E não porque ele administrou mal, gerenciou mal, foi por coisas que foram além do seu controle, ele foi à falência. E não por último, ele teve uma doença séria que comprometeu a sua saúde. E o que ele fez quando aconteceu tudo isso? Olha só, Jó capítulo 1, versículo 20 diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Gente, ele escondeu a sua dor? Ele pensou com ele mesmo: o homem não chora, eu vou aguentar. Não. Ele de alguma forma se escondeu, fingiu que nada estava acontecendo, foi para a festa da família como se nada tivesse aí. Não. Ele escondeu da sua esposa porque não queria preocupar? Não. O que ele faz? Rasga a roupa, raspa a cabeça, que na época era um sinal de: está doendo. Ele admite publicamente: eu estou sofrendo. Ele não nega a sua dor. Uma das primeiras coisas que pode interromper esse ciclo de cura na nossa vida é a negação. É a gente querer esconder a nossa dor. É a gente achar que a gente não pode senti-la, não pode vivê-la por algum motivo que for. Mas está errado. Em sequência, olha só, o Jó faz o seguinte, aliás, só para vocês entenderem, ele recebe a visita de 3 amigos. Provavelmente Jó tinha muitos amigos, mas no momento da dor ele recebe a visita de 3. No momento da dor a gente sempre recebe menos amigos, né? Ele recebe a visita de 3 amigos. Esses 3 amigos ficam com ele uma semana sem dizer nada, só chorando com ele. E aí no final desse tempo, olha só o que acontece. Por fim, depois de 7 dias chorando juntos, Jó finalmente falou alguma coisa. Ele falou e olha só, amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. O que o Jó está dizendo é: eu preferia não ter nascido. Ele não é suicida, ele de forma alguma, em nenhum momento, atenta contra a própria vida. Mas ele diz: o que eu estou sentindo é: eu preferia não ter nascido do que está passando por isso. São palavras duríssimas. E ele literalmente amaldiçoa o dia do nascimento e passa capítulos e capítulos criticando a Deus. E Deus levou a mal? Não. Sabe por quê? Porque Deus sabe ouvir um coração aflito. Deus sabe ouvir um coração aflito. Às vezes a gente tem a impressão
de que Deus é um velhinho sensível, sentado numa nuvem. E quando a gente fala algumas coisas duras, ele vai ficar ofendido, vai chorar, dizer como o George pôde pensar uma coisa dessa. Não. Não existe nada que não exista no nosso coração que Deus já não saiba antes da gente dizer. E se no nosso coração tem raiva, tem tristeza, a gente pode colocar para fora. Porque Ele sabe ouvir um coração angustiado. Quem é pai e mãe, já teve crianças pequenas, sabe, né? Às vezes as crianças, quando elas estão nervosas, eu não sei se acontece com vocês também, às vezes elas falam algumas coisas meio duras. Vocês são injustos. Vocês são péssimos pais. Vocês nunca deixam fazer o que eu quero. Já às vezes sai até umas coisas piores, tipo, eu odeio vocês. O que a gente faz nesse momento? A gente vai para o quarto chorar e dizer, sou um péssimo pai. Ou a gente respira fundo e diz, ele está magoado. Deixa ele colocar para fora a raiva dele. Daqui a pouquinho vai se acalmar e a conversa é outra. Não é isso que a gente faz? Porque a gente amadureceu. E a gente sabe ouvir um coração que está brabo. A gente sabe ouvir um coração que está triste. A gente sabe o que é verdade mesmo. E a gente sabe o que é fruto da raiva do momento. E se a gente que tem milhões de defeitos e temos tanto a aprender ainda, sabe ouvir um coração angustiado, imagina Deus. Sabe, Deus não se ofende de nós usarmos palavras duras. Jó é um exemplo disso. Tem outros exemplos na Bíblia, existe todo um tipo de salmos que se chamam salmos de lamento, que basicamente são salmos de pessoas falando para Deus o que estão sentindo e usando palavras extremamente duras, dizendo, Deus, o Senhor está sendo injusto, Deus, até quando você não vai fazer nada? São salmos de lamento e são legítimos e Deus não condena essas pessoas. A gente pode falar o que está aqui dentro, a gente deve, o que a gente não pode é cortar relações com esse Deus. Não só isso. Jó não só desabafa para Deus, ele não só verbaliza para Deus, ele verbaliza para os seus amigos. Esses amigos que estão lá são amigos de confiança. Talvez esse seja um bom critério. Quem é amigo de verdade é aquele amigo que não abandona a gente quando as coisas estão ruins. E esses amigos que estavam lá no momento difícil, Jó fala com eles. Jó desabafa com eles. Gente, Jó verbaliza. E se antes a negação atrapalhava o nosso ciclo de cura, aqui um segundo elemento que pode atrapalhar é o isolamento. É no momento da dor, a gente não orar mais, a gente não falar mais com Deus. É no momento da dor a gente fingir que está tudo bem. Ou é no momento da dor a gente se isolar das pessoas que nos amam. Eu vou dizer uma coisa para vocês, acompanhando pessoas há mais de década, a grande maioria das pessoas, quando passa por um problema, em vez de procurar as pessoas que lhe amam, se fecham. Muitas vezes, eu já vi pessoas que vinham na comunidade, não só aqui, também nas comunidades que eu pastorei antes, simplesmente pararam de vir. E aí você vai e liga, entra em contato, conversa e diz, cara, o que aconteceu? Está tudo bem? Alguém falou alguma coisa que você não gostou, se magoou de alguma forma? Isso acontece. E normalmente as pessoas dizem, não, eu estou passando por uma crise. E normalmente o que eu digo para elas, então, é nesse momento que você tem que estar junto. É nesse momento que você tem que vir no estudo bíblico e deixar que as pessoas do grupo orem por você. É nesse momento que você teria que vir para conversar, para a gente orar juntos. É nesse momento que você deveria vir no culto e realmente tentar se agarrar em cada palavra que você está ali. Não é um momento de isolamento, é interessante. Eu poderia aqui citar muitos exemplos da Bíblia de pessoas que durante a crise se isolam e justamente um dos primeiros agires de Deus na vida dessas pessoas é levar elas de novo para o convívio de pessoas que realmente se importam com elas. A gente quer o isolamento na crise, mas Deus nos impulsiona para a comunidade. Sabe por quê? Porque o isolamento não cura. Eu sei que às vezes a gente quer ficar um pouquinho sozinho, a gente quer de repente ter aquele momento nosso e tudo bem, mas permanecer sozinho, só vai muitas vezes fazer com que a gente se afunde ainda mais. Cuidado com o isolamento, tanto com Deus quanto com as pessoas. Procure ajuda, converse, se aproxime da sua comunidade nesse momento. Bom, logo depois vem a etapa da reorganização.
E a etapa da reorganização, ela é única. Cada caso é um caso. Cada caso tem os seus próprios elementos. Agora, como Jó reorganizou o interior dele é muito interessante. Pode trazer alguns princípios para a nossa vida ainda hoje. Olha só. Jó, do capítulo 3 até o 37, ele reclama. Ele reclama. Especialmente, ele se questiona por quê para Deus. Deus, por que que o Senhor permitiu uma coisa dessas? Por quê? E ele também tem um sentimento muito forte de que ele está sendo injustiçado. O sentimento que está por detrás das falas do Jó é normalmente coisas do tipo assim: Deus, eu fiz tudo certinho, por que que o Senhor permite que uma coisa ruim assim aconteça com uma pessoa boa que nem eu? A gente tem isso também, né? A gente está passando por uma crise, a gente também tem isso, né? Deus, por quê? Deus, por que que uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa assim como eu? Ou por que que uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa assim como o fulano de tal, meu vizinho, sei lá. Depois de 30 e poucos capítulos reclamando, finalmente, Deus responde no capítulo 38. Mas Deus não explica o porquê. Eu queria que vocês lessem Jó. Se vocês puderem, leiam o livro. Ele é muito interessante. Quando eu li a primeira vez, eu vi o Jó reclamando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O livro inteiro. Chegou lá, Deus vai falar. Eu pensei, é agora. E aí eu pensei, agora Deus vai explicar para ele. Porque existe um porquê. Jó não sabe, mas quem está lendo o livro sabe. E eu pensei, agora Deus vai explicar o porquê para Jó, e o queixo do Jó vai cair no chão. E aí quando Deus finalmente vai falar, ele não explica o porquê. O discurso de Deus no capítulo 38 vai mais ou menos na seguinte direção. Deus dizendo para Jó assim: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Jó, onde você estava quando eu construí os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu demarquei um limite para o mar, para ele não avançar além disso? Onde você estava? No sentido de, Jó, você percebe? Eu sou Deus. Eu sou o Criador. Existem tantas coisas que você não pode compreender, mesmo que eu te explicasse. Mas deixa comigo, confia em mim. Existem coisas que que não estão ao teu alcance, que não estão no teu poder, que talvez não são nem compreensíveis para ti. Mas eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Deus não explica o porquê. Deus chama Jó a confiança. Eu demorei muito tempo para entender isso. Mas hoje eu percebo. Se Jó entendesse o porquê, não seria fé. Jó não precisaria confiar. Jó iria concordar com Deus e dizer, é verdade. Mas não precisaria ter fé. Não precisaria ter confiança. E ia ter mais um problema. Só ia resolver até a próxima situação. Entender o porquê traz paz apenas até o próximo problema. Aprender a confiar em Deus traz paz para a vida toda. Imagina assim, ó. Imagina comigo. Uma pessoa perdeu um emprego. E ela vai na oração dela, e pode fazer isso. Deus, por quê? Queria saber. Agora imagina que Deus vem e explica o porquê. Aparece num sonho e diz, olha, foi por isso. E aquela pessoa diz, agora sim, entendi. Ótimo, então tá bom, entendi. Aí depois de 3 meses, imagina que essa pessoa, ela fica doente. E ela de novo vai lá no quarto e pode fazer isso. Deus, por que eu fiquei doente? Eu entendi porque eu perdi o emprego, mas agora eu quero saber por que eu fiquei doente. E imagina que Deus vem de novo num segundo sonho e explica o porquê. E ele diz, não, agora eu entendi. Agora imagina que 6 meses depois, essa mesma pessoa perdeu um amigo querido. E aí nesse momento, ela vai chegar de novo para Deus e dizer, Deus, eu entendi porque eu perdi o emprego. Eu entendi porque eu fiquei doente. Mas por que que o Senhor levou uma pessoa que era tão boa? Percebe? Deus explicar o porquê não resolve. Traz paz até o próximo problema. Agora imagina que essa pessoa, lá no começo, na primeira situação, quando ela perdeu o emprego, a resposta de Deus para ela é, eu não vou te dizer o porquê, existe, mas só confia em mim. Confia em mim. Eu estou cuidando. E essa pessoa realmente sai convencida como Jó e diz, eu decido confiar em Deus.
coisas que eu não entendo, não compreendo, mas eu confio em Deus. 3 meses depois ela fica doente. E ela diz: Deus, eu não entendo porquê, mas eu escolho confiar em Ti. 6 meses depois, ela de repente perde um amigo e diz: Deus, eu não entendo porquê, mas eu escolho confiar em Ti. Percebe? Entendeu por quê? Traz paz até o próximo problema. Confiar em Deus traz paz para a vida toda. E é isso que Deus está nos estimulando. Jó fala com Deus. Logo depois, Deus fala com Jó. Jó fala com Deus, Deus fala com Jó, e depois Jó fala por último. E aí você vê o discurso de uma pessoa curada. Olha só o que diz. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Jó dizendo: falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. O que o Jó está dizendo é bem isso. Não entendo o que aconteceu comigo, mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho confiar em Ti. Tu deves ter um bom motivo. E o fato de eu não entender a razão não significa que não exista. Eu confio em Ti. E logo antes, na parte de cima, tem um trecho lindíssimo que diz: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Aqui Jó dá um passo a mais e está dizendo assim: se esse Deus está cuidando de mim, inclusive aquilo de ruim que aconteceu, de alguma forma, Ele está conduzindo por alguma razão, então o que está na minha frente também está aos cuidados dEle. Eu posso não só olhar para trás com mais tranquilidade, mas eu também posso olhar para frente com mais confiança. Deus está cuidando. Gente, talvez alguns de vocês estejam passando por algo nesse momento. Talvez alguns não estejam. Então guarda essa mensagem, porque às vezes Deus nos dá uma mensagem que vai ser útil daqui a um tempo. Guarda essas lições. Mas se você está passando por algo nesse momento, o que a gente aprende desse versículo de Jó é: Deus está junto. Não deixa isso te destruir. Não deixa isso que aconteceu te afundar. Você pode levantar em meio a pó e cinzas, porque você confia que existe um Deus todo-poderoso e amoroso que caminha do seu lado. Coisas ruins acontecem, é verdade, porque a gente vive num mundo que tem as suas dificuldades e as suas dores. Mas esse Deus caminha do nosso lado em meio a esse mundo. E Ele vai nos conduzindo para uma nova página. Não é o final da história, é a metade da história. O final da história ainda não está. O final da história só vai ser um dia contado na eternidade. Então levanta, segue adiante e confia que Deus está junto. Talvez nesse momento você vai entender, vai pensar assim: eu não sei porquê. Eu tive um revés financeiro tão grande lá atrás. Eu não sei por que a minha família foi indo a ponto de que ela quebrasse, gerasse um divórcio. Eu não sei por que aquela pessoa me tratou tão mal e dói até hoje. Eu não sei por que até hoje eu sinto dores tão fortes de por que Deus permitiu que eu tivesse um pai tão complicado, tão difícil, ou uma mãe. Eu não sei. Mas eu sei que esse Deus está junto. E Ele vai conduzir você para um novo amanhã, para um novo capítulo dessa história. E isso pode gerar confiança. Levanta, segue em frente. Bom, tem uma frase do filme A Cabana, talvez alguns de vocês viram, que diz: filho, Deus falando, né? Quando você enxerga apenas a sua dor, você me perde de vista. Às vezes a gente fica tão dentro da nossa dor, do nosso sofrimento, que a gente não percebe a Deus. E essa foi a virada da vida de Jó. Tudo mudou na vida de Jó quando ele parou de olhar a Deus pela ótica da sua dor e começou a olhar a sua dor pela ótica de Deus.
Ele não estava mais avaliando o caráter. Será que esse Deus é um Deus bom ou não? É um Deus amoroso ou não? É um Deus presente ou não a partir da sua dor? Ele começou a dizer, esse Deus é um Deus amoroso, presente e poderoso. Então, a partir disso, eu olho para o meu sofrimento. E isso nos ajuda muito. A mudança acontece em nós quando deixamos de analisar a Deus pela ótica da nossa dor e passamos a analisar a nossa dor pela ótica de Deus. Aí, tudo começa a, de alguma forma, se encaixar nas nossas vidas. De fato, a reorganização da vida de Jó foi pela confiança em Deus, que nos ajuda a lidar com muitas coisas, especialmente com as situações que não foram causadas por ninguém, as tragédias da nossa vida. Existem outros elementos da reorganização que nós vamos ver nos próximos 2 encontros. Quando, por exemplo, alguém provoca a nossa dor, ou quando nós mesmos somos responsáveis pelo nosso sofrimento. Aí nós temos que lidar com outra coisa que se chama perdão. Nós vamos ver isso de uma forma muito especial na semana que vem e na outra. Mas essa foi a reorganização da vida de Jó e que pode nos ajudar muito a nós irmos para a próxima etapa, que é a etapa da cura. Pessoal, esse então é o ciclo de renovação que eu queria comentar com vocês. O fato, a dor, a verbalização, a reorganização e a cura, primeiro delas. Olha só esse quadro aqui. Acontece a situação no capítulo 1, no capítulo 2 Jó conversa com a esposa. Do capítulo 3 a 37 ele reclama com os amigos dele, desabafando. Do capítulo 38 Deus fala, depois Jó responde, depois Deus fala, depois Jó responde de novo. Percebe que loucura isso aqui? Quando eu li o Jó pela primeira vez, uma outra impressão que eu tive foi 42 capítulos, dava para resumir em 5. Dava para resumir em 5. Por que a Bíblia coloca 42 capítulos? Sabe por quê? É uma forma de Deus nos dizer, o processo de reorganização interior é um processo longo, que demanda tempo e diálogo. Se Jó fosse um livro de 5 capítulos, tudo pareceria realmente muito fácil, mas não é. E é justamente para nos mostrar isso. E eu sei que quando a gente está no meio de um momento de dor, tudo que a gente quer é que as coisas se resolvam logo e que as coisas sejam curadas logo. E a gente quer sair daquele momento, mas não é assim que funciona. Isso demanda tempo e diálogo. Não desista no meio do caminho. Outra coisa que sabota esse círculo é o nosso imediatismo. Queremos que as coisas se resolvam logo. Muitas vezes eu vejo pessoas que fazem terapia, eu pergunto, como é que está a terapia? Parei. Por quê? Eu estava fazendo 2 meses e não resolveu. Eu disse, gente, às vezes tu carrega problemas por anos. Você quer resolver em 2 meses. Ou pessoas que vão no aconselhamento, vão 1 vez, 2 vezes e não voltam mais. Mas não está dando resultado. É porque é demorado, demanda tempo e demanda diálogo. Mas vale a pena. Não desista no meio do caminho. Continue, persevere. E um outro ponto que eu acho muito importante da gente perceber é o seguinte: como é que eu posso confiar em Deus para seguir adiante? Para começar esse processo de reorganização. Jó no final, ele tem uma confissão linda, que marcou os séculos. Ele diz assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Muitas vezes acontece isso, a gente tem uma fé bem morna, de repente passa uma crise, e a nossa fé, a gente se apega a Deus, e foi isso que aconteceu com ele. Mas a expressão que ele diz aqui, agora eu te vejo com os meus olhos, é muito interessante porque no Antigo Testamento se acreditava que se nós víssemos a Deus, nós morreríamos na hora, por causa da santidade de Deus. Mas esse Deus no Novo Testamento se faz um ser humano em Jesus. E vem até nós. E esse Jesus, quando está se despedindo dos seus discípulos, num capítulo que nós estudamos na semana passada, ele diz, quem me vê, vê o Pai. Agora vocês podem ver a Deus. Quando vocês olham a mim, vocês veem a Deus. Quando nós vemos Jesus morrendo por nós numa cruz, nós vemos o quanto esse Deus nos ama e está comprometido conosco. A ponto de mesmo diante da cruz, que era a única forma de nos reconciliar com Ele, não existia outra, Ele vai e morre no nosso lugar, porque Ele nos ama tanto, tanto, a ponto de enfrentar a pior morte da história, por amor a nós. Esse é o comprometimento dele com a gente. Então se você pensar assim, por que eu vou confiar nesse Deus? Olha para a cruz.
E quando você perceber esse Jesus morrendo por ti, você vai perceber, vale a pena confiar. Esse Deus me ama mais do que eu posso imaginar. E Ele ressuscitou. E hoje pode viver com a gente. E você pode abrir o seu coração para Ele com toda a liberdade ainda hoje. Avalie. Tome decisões nessa noite. Como é que está esse círculo de cura no teu coração? Aconteceu algo? Você tem negado a sua dor ou você tem vivido? Você tem verbalizado, você tem conversado sobre as tuas dores com alguém, com Deus, com alguma pessoa? Com alguma pessoa que você confia aqui da comunidade? Você tem conseguido reorganizar, vendo que culpas você realmente precisa assumir e quais não? O que você precisa colocar diante de Deus? O que você mesmo precisa consertar? Você tem conseguido reorganizar as coisas? Ou talvez você tenha se vitimizado e amargurado? Você tem conseguido olhar para o teu passado sem que doa mais? Que decisões você pode tomar? Talvez você deve estar pensando, eu preciso abrir meu coração para Deus. Talvez você está pensando, tem coisas que eu preciso entregar para Ele. Faça algo. Tome decisões. Quem sabe você está pensando, preciso procurar alguém para conversar. Faça isso.